Bom, se você chegou até esse vídeo, você está à procura do seu próprio estilo ou do seu estilo único de desenho, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso e como você vai chegar a encontrar esse estilo próprio. Olá, meu nome é Lucas França e esse canal fala sobre pintura com tinta acrílica, mas também não só isso, ele é usado também por mim para poder tentar falar um pouquinho sobre minha experiência com desenho, para poder instruí-los no melhor caminho possível dos estudos, nas pesquisas e também na melhoria de vocês como artistas. Bom, a busca pelo estilo próprio é um dos assuntos assim mais pesquisados e muito perguntados também pelos meus alunos para mim, né? Eu também, por muito tempo, fiquei procurando esse tipo de assunto, ficava, nossa, como é que eu vou fazer? E sempre a mesma resposta, né? De tipo, vai vir natural, não se preocupa, você já tem um estilo próprio, e por aí vai. Porém, ao longo do tempo, com aulas de desenho, a qual eu tive professores muito bons, e também pesquisando por conta própria, eu acho que a junção de tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. Por exemplo, eu tenho dois estilos muito distintos. Um estilo cartoon, né? Onde eu trabalho uma cartoonização mais exagerada, um desenho mais no digital, mais simples, e também um estilo mais puxado para o fantasy art, onde eu faço pinturas com tinta acrílica, mas não só isso. Eu consigo fazer também no digital, simulando o tradicional. Então eu consegui estabelecer dois estilos e, assim, o de pintura ainda, né, o de pintura fantasy art ainda está em manutenção, ainda está em descoberta, né? Eu ainda estou estudando para poder cada vez mais me melhorar e também estabelecer um estilo próprio, cada vez mais forte em relação à minha pesquisa, né? Ao meu próprio estilo. Então, como que eu consegui conscientemente criar estilos tão distintos e tão diferentes como esse? E também eu consigo simular vários outros estilos, assim como um trabalho, né? Tem muitos artistas que falam que o estilo ele não é tanto o estilo próprio que você segue, mas é mais pensado às vezes numa direção de arte, tipo um projeto específico. Por exemplo, você é contratado para poder fazer um joguinho de carta, né? Um jogo de carta. E aquele jogo de carta tem aquele estilo específico, então você se adapta àquele estilo, a forma com que ele faz, né, a determinadas coisas, e você se adapta para aquilo e você, com aquela direção de arte, você tem aquele estilo naquele momento. Eu também concordo 100% com isso, eu acho que o estilo também é exatamente isso. Porém, como que você chega lá, que eu acho que é o X da questão, né? Basicamente, o estilo próprio é repertório. Vamos lá, para você entender um pouco. O que tem a ver repertório, né? Parece aquela coisa de, tipo, música, né? É repertório de música, né? Não, calma. Sim, pode ser, mas não é. Pode ser comparado, mas não tem nada a ver com música, tá? Basicamente, quando você começa aí, estudante de desenho e pintura, quando você começa a estudar desenho, todo mundo fala, você tem que estudar fundamentos, e estude, tá? Fundamentos é muito importante, então você estudar luz e sombra, anatomia, perspectiva, cor, tudo isso, forma, tudo isso vai te trazer uma base sólida para você melhorar no desenho. Mas não é só isso. Se você estuda só isso, você vai ter consistência nos seus desenhos. Mas você também precisa exercer outras funções de estudo nos seus desenhos, né? Por exemplo, praticar fazer obras finalizadas, onde você vai se colocar em desafios complexos e assim, com esses desenhos ou pinturas finalizadas que eu digo, são obras inteiras, onde você vai colocar ao máximo de detalhes que você consegue no momento, o máximo do seu nível ali naquele momento, e você gaste horas, dias, semanas que seja para poder concluir aquilo, mas que chegue ao resultado com o seu máximo. Então, fundamentos e criação de ilustração própria é também um dos estudos que vocês têm que fazer. O terceiro ponto, que é a chave para você conseguir descobrir o estilo próprio, você descobrir às vezes o estilo específico que você está querendo simular, vamos chamar assim, ou se agregar a ele, é o estudo de grandes mestres ou o estudo de repertório. É isso. O que significa estudo de repertório? Basicamente, você copiar outros artistas, tá? Mas copiar, como assim? Nada se cria do zero. Tudo tem que ter um ponto de início. Você não vai copiar para virar um copista profissional daquele artista, não. Você vai copiar com consciência que você está analisando as resoluções que aquele artista está fazendo. Por exemplo, um artista que faz pinturas, você vai estudar as composições, como é que ele cria composição. Você vai agregar isso, você está atrelando o repertório a você. Aí você vai estudar um artista que tem uma anatomia bonita, você vai lá e estuda a anatomia que ele faz.
você está agregando resoluções de anatomia a você. Com essa junção de cada coisa que você vai estudando, copiando de outros artistas para você entender, não é uma cópia para você fazer o estilo dele exato, igual. Não. Nos estudos mas eu estou falando depois, quando você não está copiando, não é para você ficar fazendo um estilo igual dele, não. Você já absorveu isso e, consequentemente, quando você for fazer uma ilustração própria, por exemplo, já vai estar carregado daquelas informações que ficaram aqui dentro dessas cópias. E aí você vai conseguir criar algo bem mais conciso, com bastante fundamento e também bem interessante, com resoluções de pessoas que você estudou, que são muito mais avançadas do que você. Então, como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, Frank Frazetta. Frank Frazetta era um pintor profissional considerado como o pai da fantasy art moderna, né? Pode-se dizer. E existe outro artista que se chama Boris Vallejo. Não sei se fala assim o nome dele, mas se você escrever do jeito que eu falei aí, você vai saber quem é. Basicamente, qual a relação entre esses dois artistas? Se você ver as imagens aí, você vai ver uma similaridade de tema, às vezes de palheta, mas você consegue ver uma diferença bem gritante entre os dois estilos? Aí que tá. O Frank Frazetta, ele iniciou esse movimento quase como iniciando uma escola de fantasy art, assim, vamos dizer, né? Onde vários artistas, até hoje, o estuda para poder conseguir estudar a composição, o jeito com que ele pintava, a estética dele, tudo o que ele fazia. Muitas pessoas, inclusive eu, estuda como que ele fazia isso, inclusive Boris Vallejo. Porque ele estudou o Frank Frazetta ainda em vida ali, e também ele agrega muitas cargas de estilo, de composição, de anatomia, de muita coisa das resoluções do próprio Frank Frazetta. Mas você vê que há diferença? Você vê que não é uma cópia pior, né? Porque geralmente quando a gente tenta copiar, sempre vai ser uma versão pior, né? Não é uma cópia pior do Frank Frazetta. É uma nova ótica, é uma nova forma de encarar tudo isso. Entende? Então, assim, perceba como o Frank Frazetta tem um estilo muito mais quadrinhos, um estilo mais estilizado, enquanto o Boris Vallejo, ele tem um estilo bem mais fotorrealista, como se fossem imagens fotográficas realistas no estilo fantasy art anos 80, naquela época, né? Então, eles têm similaridade. Você vê que o Boris, ele sim foi influenciado pelo Frank Frazetta, mas ele não só estudou ele. Ele teve outras influências que ele absorveu e ele agora externaliza como o estilo próprio dele. Olha que interessante, né? Então, é isso que você tem que entender como cópia, como estilo e estudo. Não é você se tornar uma versão alternativa daquele artista. Não, é para você conseguir absorver o máximo de estudo, o máximo de informação, o máximo de experiência que aquele artista teve, e assim você ter uma biblioteca mental interna, né? Uma biblioteca interna de informação de resolução. Você saber como desenha uma orelha, você vai saber como aquele artista desenha uma orelha, porque você sabe que aquele artista, a orelha dele é impecável. Você sabe que aquele outro artista, o cabelo que ele faz é muito louco, é muito bonito. Você vai lá e copia. Como que esse artista faz isso? Por que ele faz isso? Por que ele chega naquele resultado? É essas perguntas que você tem que ter ao copiar. E aí você copiando, você vai entender o processo e cada vez mais chegar no resultado mais interessante. Então é assim que você chega em um estilo próprio. Consumindo outros artistas. Simplesmente copiando, entendendo, fazendo cópias, estudos, justamente com estudos de fundamento. Você tem que ter os fundamentos na ponta da língua, tá? Na ponta da língua, né? Na ponta dos dedos, vamos dizer assim. E aí você vai compreender com a sua experiência de estudo de fundamento o que aquele artista está fazendo. Bom, eu poderia falar aqui infinitas possibilidades, mas um exemplo maior também, um outro exemplo para você entender, por exemplo, o Glen Keane, né, que é um artista que fez Ariel, Tarzan e tantos outros personagens extremamente famosos da Disney, se inspirou em Multi Call, né? Ele tem lá, se você não viu o vídeo que eu fiz aqui sobre o Glen Keane, tá aqui em cima no card. Esse vídeo eu falo que ele, peguei a biografia dele e expliquei, né, que ele estudou o Multi Call ali no início dos seus estudos, quando ele começou na carreira dele, pegava as pranchas, copiava as pranchas de ilustração, copiando, vendo tudo o que ele fazia, e hoje em dia você vê, não tem nada a ver, eles não têm absolutamente nada a ver em estilo, um com o outro. Então, você consegue compreender que esse estudo é extremamente válido para a experiência como artista,
Se você está compreendendo tudo isso e está abrindo a sua mente, deixa o seu like. Me ajuda demais a produzir conteúdos como esse e ajudar muito mais pessoas. E se você quer ver conteúdos cada vez mais como esse que eu estou fazendo aqui, para poder abrir mais a sua mente e te trazer mais conhecimento, se inscreva no canal. Tem bastante conteúdo aqui que eu estou querendo fazer e já tem conteúdo interessante aqui que eu sei que vai te ajudar. Bom, se você está querendo fazer isso na prática, tipo, tá, entendi, nossa, explodiu minha cabeça, como é que eu faço isso então? Dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui esse vídeo aqui para você ver, que é uma live que eu faço, né, que eu fiz na verdade, de um desafio mensal que eu faço, agora sim, que eu faço com os meus alunos, e eu passei um pouco aqui desse conhecimento, né, e essa dinâmica um pouco aqui por YouTube, que eu tô querendo fazer um pouco mais disso, né, e lá eu explico nesse desafio como que você aplica isso. O desafio é exatamente esse, você pegar um artista e estudá-lo. Então, aqui vai ter o passo a passo de como que você vai fazer para poder exercer essa função. E se você está querendo ter aulas, né, de desenho, pintura e não sabe para onde você vai, e se você gostou desse conteúdo, eu vou deixar aqui no link da descrição aqui como você ter aulas comigo. Então lá eu explico tudo certinho, como é que você vai fazer as aulas, são aulas ao vivo pelo Google Meet. Tem o Discord, né, como eu comentei aqui anteriormente, que eu faço aulas extras. Esse Discord é bem interessante, ali eu coloco desenhos meus, estudos, os alunos também vão compartilhando isso, eu vou corrigindo ali junto com eles, comentando, faço aulas diversas, já fiz aula de portfólio, fiz aulas de diversos assuntos interessantes. E, bom, se você está querendo participar de tudo isso e tem interesse, eu vou deixar aí nos comentários, aí na descrição, aonde você me encontra. E, bom, é isso. Até a próxima e vá lá participar do desafio. Valeu!